Olá, eu me chamo Levi Nogueira, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente na cidade de Teresina. E venho falar a respeito de dois credos educacionais absolutamente distintos e antagônicos. De duas perspectivas aplicadas à esfera da educação que experimentam uma antítese irremediável, ou seja, de uma educação que pressupõe um viés humanista e secularizado e, por outro lado, uma educação que entende a Escritura como sendo o fundamento para a sua regra de fé e para a sua prática. Uma educação que de fato honra ao Senhor e, portanto, como conhecemos, uma educação verdadeiramente cristã. É bem verdade que a educação enquanto tema tem sido cada vez mais abordada no meio do povo de Deus de uns tempos para cá. E isso é ótimo, uma vez que nos possibilita perceber tantas nuances importantes e, sobretudo, como uma educação de fato bíblica, cristã, é fundamental e indispensável para o treinamento dos filhos da aliança, mesmo falando daquilo que eles farão academicamente. O ponto é que, ainda assim, há um comportamento, uma expectativa que também, infelizmente, parece ser muito perceptível ainda em nosso meio. A ideia de uma antítese dentro da esfera da educação como não sendo algo claramente percebido ainda por muitas famílias cristãs. Mas por que isso é verdade? Bom, porque, dentre várias razões, parece haver um entendimento ainda de que a educação apresenta-se como uma ferramenta meramente neutra e informativa. Ou seja, muitos pais cristãos ainda parecem presumir que quando falamos de escola, de sala de aula, de educação, os filhos da aliança adentram num espaço hermeticamente fechado, neutro, onde um tipo de armistício é praticado entre os humanistas e cristãos piedosos, onde ambos, para o benefício dos dois, assumem suspender por um pouco as suas convicções religiosas e ideológicas, no caso dos secularizados, para que possam então interagir e articular o conhecimento sem que este sofra qualquer tipo de viés ou nuance para um lado ou para o outro. É assim que muitos ainda pensam a respeito da sala de aula e da educação propriamente dita. Os filhos da aliança vão para um ambiente onde a máxima neutralidade é buscada e onde eles simplesmente estão adquirindo informações e conteúdos que mais à frente servirão como ferramentas para uma melhor colocação no mercado de trabalho. Bom, quando olhamos para a Escritura, isso nunca foi assim. A educação, de acordo com o seu modelo pactual, nunca foi uma ferramenta meramente neutra e muito menos basicamente informativa. Se nós olhamos, por exemplo, para o paradigma Gênesis, especificamente no capítulo 2, verso 15, onde se institui pelo Senhor o mandato cultural, o que nós percebemos por dedução clara é que a educação é um desdobramento para o mandato cultural ordenado por Deus ao homem. Ou seja, uma ferramenta utilíssima e indispensável para o cumprimento do dever ordenado por Deus de subjugar, de desenvolver e de guardar a criação. Portanto, a educação possui uma finalidade, ela possui um telos, possui um desígnio, ela não é neutra em sua natureza. Por conseguinte, ela também não é simplesmente informativa. Olhando para Deuteronômio capítulo 6, no conhecido Shema, por exemplo, que parafraseando nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, nós percebemos que a ordem de Deus dada para os pais de inculcar na mentalidade dos filhos da aliança esta verdade, não se tratava apenas de uma ordem ou de uma premissa cultica e religiosa, que deveria servir para orientar como os filhos deveriam cultuar ao Senhor. Pelo contrário, a pressuposição dita pelo próprio Senhor, que deveria ser passada então adiante para as gerações, diz respeito ao fato de que o único Deus vivo e verdadeiro é Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a criação e o único Deus, o único soberano, ou pelo menos o soberano por natureza. O que diz respeito, então, à aplicação de que os filhos da aliança deveriam ser criados à luz dessa verdade. Portanto, não simplesmente informativa, mas a educação à luz do Deuteronômio capítulo 6, dentre tantas outras coisas, pressupõe os alicerces formativos de uma visão de mundo, de uma cosmovisão que irá pressupor a realidade de um Deus que é soberano e Senhor sobre cada centímetro do universo. Tudo aquilo que é feito, e neste aspecto específico, tudo aquilo que é aprendido e ensinado deve ser realizado assim, de acordo com esta verdade fundamental. Nós deveríamos abraçar e encarnar estas coisas e sermos aqueles que se identificam claramente e, mais importante,
que são identificados pelo público com respeito a assuntos como esse. Infelizmente, isso não é verdade. Nós temos falhado em executar o nosso dever. De tal forma que a educação, enquanto uma ferramenta neutra e informativa, não foi abraçada desta forma nem sequer pelos ímpios. Quando olhamos para o ponto de vista histórico, por exemplo, o que percebemos é, por exemplo, o conceito de paideia. E quando falamos sobre paideia, a quem você rapidamente associa este conceito? Ora, muito provavelmente aos gregos, que historicamente falando foram reputados como sendo estes que originaram um sistema educacional diferenciado, pelo menos diferente da expectativa de muitos contemporâneos, onde para além do conhecimento e da aquisição formal do conhecimento, vocacionalmente falando, preparando pessoas para ocupar certos postos na sociedade, uma paideia ou um sistema educacional à luz dos que os gregos pensavam, era na verdade um processo de preservação, manutenção e propagação de sua própria cultura, de seu próprio ideal de mundo. Portanto, a paideia entre os gregos, ou a educação, servia como inculturação, como a absorção de valores e princípios que sustentavam e propagavam aquela cultura específica. Dessa forma, o objetivo educacional da paideia entre os gregos, por exemplo, era desenvolver a perfeição da virtude humana, de tal forma que no homem fosse encarnada a própria divindade, por assim dizer, a perfeição de sua forma. Aquiles é, dentre o panteão grego, este que representa o ideal, aonde se enxerga destreza e excelência físicas, mas não apenas isso, destreza e excelência intelectuais. Sendo assim, dentro de um currículo pensado para esta finalidade, as disciplinas, as matérias deveriam servir para esculpir o indivíduo não à luz do seu Criador, mas para criá-lo à sua própria imagem perfeita, a imagem da perfeição da humanidade, visando então uma composição futura de uma sociedade ideal. Matemática, história, lógica, retórica, artes, enfim, tudo isso deveria apontar para a formação de um homem ideal para uma sociedade ideal. Não há neutralidade e nem há mera aquisição de informação. Os romanos também absorveram de maneira muito forte, muito intensa, o princípio de inculturação da paideia grega, dando a sua pitada, dando a sua ênfase na assimilação do sujeito enquanto subordinado à polis, fazendo com que, num currículo inclinado a um tipo de atmosfera estatizante, o indivíduo chegasse ao ponto de compreender a sua liberdade, o seu bem-estar, a sua própria razão de ser, como acontecendo ou garantidas na medida de sua fidelidade e submissão à polis, a sua fidelidade ao próprio Estado. O currículo serviria para isso, de modo que o fim principal do homem, o produto da esteira educacional entre os romanos, em sua paideia, era então produzir um animal político e social, a fim de que este então glorificasse a polis, usufruísse e deleitasse então da polis durante todos os dias de sua vida. O mesmo é assumido entre nós contemporâneos. Embora se diga à torta e à direita que há uma neutralidade envolvida na educação, como em tantas outras áreas da existência, este tipo de alegação é falsa em sua prática. Entre os contemporâneos, a paideia se constitui como sendo ainda esse processo formativo ou fomentador de uma visão de mundo ou de uma cultura visando a sociedade ideal, mas com uma particularidade específica, a atribuição de neutralidade a tudo aquilo que é feito em matéria educacional. A ideia é que nós formamos você educacionalmente falando, mas nós somos absolutamente neutros. Nós estamos dizendo para o que você deve servir, para onde você deve ir, no que deve pensar, mas nós tratamos a educação como sendo fundamentalmente neutra. O que é interessante é que, dentre os contemporâneos em sua paideia, isto é possível, ou pelo menos teoricamente possível, a partir de um outro comportamento peculiar. A negação dos valores absolutos, a negação da verdade e da objetividade. Em nossos dias, a afirmação destas coisas é incorrer em uma espécie de violência simbólica, onde tudo isto é perpetrado por aqueles que ousam acreditar em verdades universais, em absolutos, em padrões. Eles são vistos como dogmáticos ou fundamentalistas. Estes violentam a consciência daqueles que desejam e anseiam por liberdade. Ora, a característica então da paideia entre nós contemporâneos, secularmente falando, é que a partir da negação da
verdade, a própria realidade seja então definida plasticamente de uma outra forma. Se a verdade é negada, a própria realidade agora dá fundamentos e ocasião para que uma nova sociedade possa emergir. E com ela, então, um novo cidadão, criado à luz e à imagem das demandas de um novo mundo para um novo tempo, pensando em um novo homem. Nem neutra, nem simplesmente informativa, nem a escritura e muito menos os ímpios pressupõem de fato a educação como sendo estruturada dessas formas, nesses moldes. Mas quando o centro de todas as coisas é o homem, quando a medida de todas as coisas passa a ser a própria razão ou racionalidade humana, o que nós temos são algumas consequências dentro de uma percepção humanista da educação. Na verdade, há algumas características que fazem com que essa antítese seja salientada de modo muito claro. Em primeiro lugar, uma característica de uma educação secularizada, de viés humanista, é a sua característica essencialmente naturalista. É uma visão de mundo que influenciará a educação materialista. Ou seja, a ideia que pressupõe a matéria como sendo a realidade primária, como sendo tudo que existe, como sendo eterna. Carl Sagan, famoso, diz em suas palavras algo que representa essa verdade de modo cristalino. Falando sobre o cosmos, ou sobre a matéria, ele diz, parafraseando, o cosmos é tudo que existiu, tudo que existe e tudo que sempre existirá. Perceba como isso promove um divórcio claro com aquilo que a Escritura estabelece sobre a realidade, como ela se estrutura. Não a matéria, mas a Bíblia nos mostra o Senhor como sendo, então, esta realidade primária, como sendo, sim, Ele o eterno, quem originou, por exemplo, a matéria. Portanto, são duas visões de mundo que logo de início mostram-se antagônicas e irremediáveis. Não apenas a nível de uma cosmovisão naturalista, mas uma outra característica de uma educação secularizada é a sua inclinação profundamente estatista. Neste sentido, então, se Deus foi abolido do cenário, o homem, e aqui politicamente falando, mais especificamente o Estado, é o grande educador, aquele que possui um monopólio educacional. E talvez para você falar de um monopólio educacional em nossos dias não faça tanto sentido assim, uma vez que a iniciativa privada nos dá fartas opções de escolas particulares para que nós possamos matricular nossos filhos da aliança de acordo com os nossos critérios. Mas veja, quando falamos sobre um monopólio educacional por parte do Estado, não estamos mencionando a ausência ou a presença da iniciativa privada na educação. Nós nos referimos aqui àqueles que governam as escolas, aqueles que controlam o currículo, aqueles que estabelecem de maneira autoritativa o que será ensinado e o que não será. O Estado assume essa função, usurpando-a daqueles que de fato deveriam exercê-la, os pais e escolas que imprimissem o pensamento ou expectativas de seus pais em relação a uma confessionalidade e visão de mundo. Sendo então o Estado o grande educador e aquele que detém o monopólio educacional, a sua grande função para com os seus cidadãos é promovê-los e distingui-los e treiná-los para que estes sejam então subservientes aos seus próprios ditames. Ora, é exatamente assim que nós percebemos. Se o homem é um animal político e social que deve estar debaixo dos parâmetros do próprio Estado, o que se percebe então é que a educação assumirá um viés estatizante. Ora, os parâmetros curriculares nacionais nos mostram isso de modo muito claro. É dito o seguinte: é papel do Estado democrático investir na escola para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à educação de qualidade para todos e as possibilidades de participação social. Isso soa muito bonito. O Estado aqui declarando-se como aquele que não deseja deixar ninguém para trás, que todos terão acesso e irão ser forçados ao acesso a uma educação de qualidade. Mas veja, de acordo com os princípios vistos até aqui, o que significaria uma educação de qualidade à luz do próprio Estado? Bom, naturalmente e de maneira essencial e óbvia, uma educação que reforce o papel de um Estado visto tal qual nós o experimentamos, agigantado, sem o qual o cidadão enxergue-se como viável à sua própria existência. Como se, sem, de fato, o Estado assumir as funções que assume, a própria vida humana em sua estabilidade
básica pudesse ser ameaçada. O Estado sendo visto como o grande provedor, como o grande fomentador da vida humana e de sua potencialidade. O Estado como um Deus, por que não dizer assim? Uma educação de viés naturalista e, então, estatizante, inevitavelmente, dentro dos parâmetros secularizados, assumirá uma característica inevitavelmente redentiva. Ouça só o que é dito: uma sociedade justa, igualitária e democrática, formação integral de um homem. Um novo homem é o objeto do comprometimento da educação secularizada, a formação de um novo indivíduo para uma nova sociedade, a fim de que finalmente se experimente a harmonia plena entre os seres. A ideia é que a educação resolverá o problema da humanidade. Se o problema humano reside em sua ignorância, significa dizer que a educação agirá como sendo o libertador do indivíduo, como sendo o seu próprio redentor. E uma vez munidas do conhecimento e da condição adequada, finalmente a harmonia se instalará na realidade, no mundo à nossa volta. Irá então a educação humanista promover aquilo que a fé cristã também promove, contudo dentro de um aspecto completamente diferenciado. A fé cristã promove um paraíso no porvir, na presença de Deus. Os secularizados desejam promover um paraíso no presente, na própria terra, identificando o cristianismo como a fé dos frustrados, que, para não serem de fato dilacerados pelas suas angústias, optam por olhar para o porvir e então nutrir expectativas sobre um paraíso vindouro. Não, dizem eles, o paraíso é aqui e pode ser acessado por intermédio da educação, como nos entregando aquilo que nós sempre sonhamos. Naturalista, estatista e redentiva. É um resumo não exaustivo de uma educação ou de uma visão de mundo educacional, de um credo educativo puramente humanista e secularizado. O nosso ponto é: seria possível enxergar estes fatores ou estes princípios no modelo educacional vigente em nossa época? E a resposta é sim. Infelizmente, um sonoro sim. O que nós percebemos é que o Estado, agindo como aquele que representa o grande educador, que representa então a figura do que diz e determina quais são as aprendizagens essenciais, o que é o homem segundo as suas próprias expectativas, nos mostra então essas características inconfundíveis que apontam para um dado preocupante. Muitos filhos da aliança continuam a aprender ou a desaprender na prática debaixo dessa atmosfera, debaixo de um tipo de ambiente completamente antagônico, se nós consideramos então a própria Escritura como sendo aquilo que deve nos informar e nos moldar com respeito ao que Deus determina. Veja, sendo assim, o que se percebe é que o compromisso da própria escola e, por assim dizer, da própria educação, dentro destes parâmetros educacionais, pode ser visto de modo muito claro. Por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, o que é declarado a respeito dos compromissos em relação à escola e à educação são vistos aqui. É dito o seguinte: além disso, e tendo por base o compromisso da escola em propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. 3 coisas aqui são fundamentais e que são inevitavelmente associadas a uma visão humanista e secularizada da educação. A primeira delas é o conceito de violência simbólica sendo trazido à tona aqui. É preciso então que a escola assuma um compromisso, à luz do Estado como seu grande capitão e fomentador, de desnaturalizar qualquer forma de violência. E nós, obviamente, discordamos de qualquer violência que não seja de fato justa. Mas veja aqui a nuance sutil, incluindo a violência simbólica de grupos sociais específicos. O que seria então a violência simbólica? Bom, nada mais, nada menos do que o conceito que descreve o processo em que valores e normas se impõem e se perpetuam numa determinada cultura. Segundo os pensadores que instituem um conceito, padrões, valores e normas são dados arbitrários
e que são impostos por aqueles que dominam sobre os dominados em uma determinada cultura. Então, a violência simbólica aqui deve ser alvo da preocupação e do compromisso da escola em neutralizá-la, em não enxergá-la como natural. A afirmação de absolutos é visto como uma violência simbólica. O interessante é que o documento nos fala que esta violência é praticada por grupos sociais, que se caracterizam por impor normas e valores e conhecimentos tidos como universais. Veja, grupos sociais, que aqui é descrito a partir de uma expressão genérica. Mas nós, enquanto cristãos, somos um grupo social. Especificamente um grupo social que crê, apregoa e vive com base em normas, valores e conhecimentos universais, no sentido de absolutos, fluindo daquilo que Deus determina por sua palavra. E nós devemos então balizar nossas vidas a partir daquilo que o Senhor, de maneira autoritativa e absoluta, determina. Portanto, cristãos, enquanto um grupo social que se porta arrogando isto para si, são vistos como aqueles que, no mínimo, flertam com um tipo de violência simbólica. Quando o cristão vive e faz com que a verdade guie, inclusive, o ambiente acadêmico e que a ciência seja uma serva da verdade, falando pela Escritura, isso é visto, então, como uma violência sem tamanho que não deve ser encarada de modo natural. Tanto, dizer que o mundo é fruto da criação de um Deus pessoal e transcendente em 6 dias, e isto ser assumido como um caráter dogmático, universal e absoluto, é uma violência simbólica sobre aqueles que não pressupõem que Deus seja o criador de todas as coisas. E a escola deve ser o espaço onde isso é evitado. Veja, o desprezo pela verdade, o desprezo pela objetividade da verdade. O documento diz valores tidos como universais. Veja, o tom de desprezo revelado. A sugestão implícita é que a verdade trata-se simplesmente de algo subjetivo, de algo particular, no máximo relativo e limitado ao sujeito e ao seu contexto. Portanto, afirmar algo que seja contrário a esta natureza é, então, incorrer em violência simbólica. É interessante o que dizem os parâmetros curriculares nacionais a esse respeito. Eles dizem: o desenvolvimento de atitudes pressupõe conhecer diferentes valores, poder apreciá-los, experimentá-los, analisá-los criticamente e eleger livremente um sistema de valores para si. Vejam só, a verdade sumiu. E se é assim, a título de reflexão, a partir do que podemos deduzir do que é dito no documento, a escola na prática deve funcionar como um instituto ou um instrumento que estimula o fim das religiões, ou pelo menos o fim de toda implicação exclusivista presente em cada credo. A escola é o lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. É o que é dito por alguns que propõem um debate público a respeito de uma educação de fato cristã e uma educação de fato laica. Se é assim, a escola detém a palavra final sobre a realidade. Mais uma vez, evocamos aqui os parâmetros curriculares nacionais para demonstrar esse pensamento, essa verdade aplicada. Eles dizem assim: os alunos não contam exclusivamente com o contexto escolar para a construção de conhecimentos sobre conteúdos considerados escolares. Veja, a mídia, a família, a igreja, os amigos são também fontes de influência educativa, que incidem sobre o processo de construção de significado desses conteúdos. Essas influências sociais, dizem o documento, normalmente somam-se ao processo de aprendizagem escolar, contribuindo para consolidá-lo. Por isso, é importante que a escola as considere e as integre no trabalho. Porém, diz o documento, algumas vezes, essa mesma influência pode apresentar obstáculos à aprendizagem escolar, ao indicar uma direção diferente, ou mesmo oposta daquela presente no encaminhamento escolar. Então, diante disso, o que deve acontecer? Se há algum encaminhamento diferente daquele caminho ou pressuposto adotado e ensinado pela escola, que é fruto da influência da família, de amigos, da igreja ou da própria mídia, quem deve possuir a palavra final? Quem deve determinar o crivo da verdade? De acordo com o documento, a escola. É necessário que a escola considere tais direções e forneça uma interpretação dessas diferenças, para que a intervenção pedagógica favoreça a ultrapassagem desses obstáculos num processo articulado de interação e integração. Então veja, a escola até acolherá, em certo nível, essas interpretações diferentes,
mas ela oferecerá a superação desses dilemas, entregando então ao seu aluno ou aos seus alunos, num processo de interação e integração, o que de fato eles devem crer a respeito daquele dilema específico. É por isso então que nós vemos que Douglas Wilson está correto quando diz que a fundação de um movimento de escolas cristãs é, em princípio, uma ameaça ao tecido social. Ora, isso é óbvio. Se toda uma sociedade estrutura-se debaixo de um credo humanista e as suas escolas refletem isso sob o monopólio da educação, aplicada inclusive aos filhos da aliança, um movimento de escolas confessionais que se fundamentam exatamente na verdade, tal qual estabelecida por Deus, é um verdadeiro inimigo para um pensamento dominante. É um verdadeiro inimigo para a hegemonia de um pensamento específico. Portanto, o que nós percebemos é que há certas práticas que estão claramente descritas para nós. Não há nada oculto. Há documentos oficiais que são amplamente divulgados, demonstrando quais são os princípios, os interesses, os objetivos e o trilho para que tudo isso seja implementado. A educação nunca foi apenas neutra, nem muito menos meramente informativa. O que nós percebemos é que credos antagônicos entre si continuam sendo irremediavelmente opostos, por mais esforços que pessoas bem-intencionadas desejem fazer para sintetizar ambos os mundos. Veja, nós passamos agora a considerar um exemplo de como isto afeta na prática o próprio ensino, a partir da área da linguagem. Veja como um credo humanista e secularizado é completamente oposto e antagônico a uma educação cristã. Olhando para a área de linguagens, o que nós percebemos é como os documentos que orientam de modo oficial a educação brasileira encaram como a linguagem deve ser ensinada. Eles dizem assim: assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais. Veja, o que seria uma perspectiva enunciativo-discursiva em matéria de linguagem? Nada mais, nada menos do que uma filosofia marxista da linguagem. Mikhail Bakhtin é o pai da criança, como dizem. Para Bakhtin, então, de acordo com o pensamento dele, não existe um uso da linguagem que seja dissociado de um sujeito que pertence inevitavelmente a um contexto, submetido a uma ideologia. O discurso é o meio pelo qual o sujeito interage com o mundo, age sobre o mundo, num determinado recorte histórico, e que carrega consigo a ideologia daquele que fala, ou seja, os pontos de vista de um determinado sujeito a respeito de como ele interpreta a realidade e acha que ela deveria ser a partir de sua ótica. Nesse sentido, a linguagem é eminentemente um campo de guerra, onde o objetivo é persuadir visões que não devem ser consideradas como favoráveis àqueles que desejam, então, experimentar um tipo de hegemonia de pensamento. A linguagem assumirá um caráter meramente social. Se é assim, se cada discurso representa apenas o ponto de vista daquele que fala, segue-se necessariamente que as palavras não devem possuir um significado entre si ou em si mesmas. A ideia é que as palavras assumem um significado quando encontradas num discurso de um indivíduo específico, que representam, então, a sua ideologia sendo comunicada de maneira completa ou concreta. As palavras vão, então, se ressignificando na medida em que se relacionam com diferentes discursos. E tais palavras não são escolhidas de maneira inocente, ingênua ou aleatória, mas sim de maneira deliberada, para persuadir, para vencer uma discussão, mesmo que por caminhos mais sutis. É nada mais nada menos do que o método histórico dialético aplicado à linguagem, onde se promove uma espécie de revolução contra qualquer tradição idealista, a fim de que agora a ordem vigente seja anulada e a classe dominada possa finalmente ascender ao poder e, buscando uma uniformidade social, dominar sobre aqueles que antes os dominavam. Tudo isso por meio de uma revolução a partir da linguagem. Perceba só o que uma educação humanista faz, o que uma educação humanista entrega. Quais são as consequências práticas disso para que fiquemos só no campo da linguagem? Primeiro, o documento oficial
que regulamenta a educação ou qual deve ser o arcabouço em que as linguagens são ensinadas, inculca no indivíduo premissas para a leitura de mundo que seja então ideologicamente cativa. Os parâmetros curriculares nacionais dizem assim a respeito da língua portuguesa: para que essa expectativa se concretize, o ensino da língua portuguesa deverá organizar-se de modo que os alunos sejam capazes de conhecer e analisar criticamente os usos da língua como um veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. A língua portuguesa deve ser uma ferramenta que ilustra ou caracteriza uma visão de mundo reducionista, onde tudo que existe é uma espécie de batalha entre sociedades, ou batalhas entre aqueles que pertencem a grupos específicos dentro de uma sociedade. E a linguagem é um instrumento de guerra ou de defesa utilizados por ambos. Outro resultado claro de um documento que promove uma educação secularizada à luz da linguagem é então a promoção da desconstrução da linguagem puramente dita ou pura e simplesmente aplicada. Veja, não há padrão. Na verdade, qualquer referência a um padrão ou normas devem ser varridos do escopo. É dito o seguinte, pelos mesmos parâmetros curriculares nacionais: o problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado na escola. Para isso, e também para poder ensinar a língua portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos. O de que existe uma única forma certa de falar, a que se parece com a escrita, e o de que a escrita é o espelho da fala. E sendo assim, é preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Nós precisamos abolir as normas. A norma culta da língua é nada mais nada menos do que um modo de oprimir simbolicamente categorias menos abastadas, que tiveram menos oportunidades, que não tiveram tantos privilégios. Por fim, um dos resultados é a promoção da erosão da verdade. O sentido não é mais atribuído pelo autor naquilo que escreve, mas o sentido é construído pelos leitores a partir de sua aproximação mediante negociação. Os parâmetros curriculares nacionais dizem assim: nos casos em que há diferentes interpretações para um mesmo texto e faz-se necessário negociar o significado, essa negociação precisa ser fruto da compreensão do grupo e produzir-se pela argumentação dos alunos. Veja, a verdade não é mais absoluta, mas é fruto de um sofisma, daquele que consegue argumentar melhor. A verdade é, então, o resultado de uma cooperação, de uma negociação entre os leitores, que desejam, então, estabelecer o verdadeiro significado daquilo que leem diante deles. Esse é o resultado de enxergar a linguagem na prática a partir de uma agenda educacional que contempla princípios humanistas e secularizados. Quando olhamos para a escritura, percebemos a linguagem como assumindo uma característica completamente oposta. O que nós vemos é que a linguagem é exercida no seio da própria Trindade, que por meio da linguagem, pela palavra da força do seu poder, o próprio Senhor Deus trouxe todas as coisas à existência. Portanto, não se trata simplesmente de um uso social da linguagem ou da linguagem reduzida a um mero ferramental sociológico. Pelo contrário, há princípios bíblicos que nos mostram, então, a importância da fala, a importância da linguagem, a importância do idioma e de aspectos absolutos e normativos que refletem, então, algo que transcende a própria experiência humana e a própria linguagem pura e simples. É assim que nós percebemos. Mas ainda, muitos pais não conseguem enxergar os danos que estão diante de seus filhos quando expostos a um ambiente educacional como esse. Imagine o seu filho aprender português à luz desses parâmetros. Imagine a confusão, então, na mentalidade de seus filhos. Tantas coisas podem ser explicadas pelas influências educacionais humanistas no seio ou no pensamento de nossos filhos da aliança. Mas o que nós vemos por fim é aquilo que nos faz resgatar um pouco a esperança em nossos corações. Reparando as ruínas, nós percebemos a educação cristã não apenas como uma possibilidade entre tantas, mas como algo inevitável, se nós estamos falando, por exemplo, da obtenção do verdadeiro conhecimento e mais, para a aplicação do verdadeiro conhecimento de um modo genuíno, ou seja, por amor ao Senhor Deus, em obediência ao Criador e para a glória dele. Há uma diferença fundamental que a educação cristã nos coloca quando comparada a uma educação meramente secularizada e humanista. A diferença entre conhecer e reconhecer. E isso reveste, então, uma educação de fato pautada pela Escritura de sua glória. Porque, veja, uma educação humanista é capaz de reconhecer fatos,
mas estes fatos só podem ser verdadeiramente conhecidos por meio de educação cristã. Um menino e uma menina cristãos podem aprender matemática, por exemplo, de um professor que não é cristão. E a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida. Porém, assim dizem, enquanto a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida, as nuances da verdade, o significado da verdade, o propósito da verdade, até na esfera da matemática, parecem diferentes para um cristão do que elas parecem a um não cristão. Veja, é por isso que uma verdadeira educação cristã só é possível quando os princípios cristãos definem não apenas uma parte, mas todo o currículo de uma escola. É interessante pensar nisso. Quando nós falamos então que 2 mais 2 são 4, uma educação humanista é capaz de reconhecer este fato e admiti-lo. Mas quando nós perguntamos o porquê 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do universo e para o que isto aponta, uma educação humanista não consegue conhecer os fatos a partir disso. O que nós vemos então é que não existe outra educação que seja de fato consistente, que não seja aquela que flui nas próprias Escrituras. Colossenses nos diz então que é em Cristo que a verdade ou a realidade faz sentido. Capítulo 1, verso 17. Nos mostra então que é apenas por meio de uma educação de fato cristã que o caráter dos filhos é de fato então moldado pelo Pai deles. No caso aqui, o nosso Pai Celestial. Que é de fato uma educação cristã, reparando as ruínas, que exibe uma característica ou abordagem essencialmente pactual, como um dever ordenado por Deus conforme a estrutura de sua própria criação, e não a ferramenta educacional vista como um fim em si mesma e, portanto, tão reduzida e desesperançosa. Portanto, não existe uma educação verdadeiramente consistente que não pressuponha o Senhor como, de fato, princípio, fonte e base de todo o conhecimento e da própria realidade. Isso deve refletir absolutamente em todo o currículo de uma educação verdadeiramente confessional. Assumindo, então, estas características, uma educação cristã deve ser o trilho pelo qual os filhos da aliança devem ser submetidos a aprender sobre a realidade, a partir de uma perspectiva pactual. Qual é a essência, então, desta abordagem cristã à luz da Escritura? Primeiro, a transmissão do conhecimento e da formação de caráter dos pais para os filhos, a partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba que na educação de recorte ou de perspectiva cristã, tudo começa em Deus e tudo aponta e termina no próprio Senhor. E há outros pressupostos que subjazem a isso. Primeiro, por exemplo, a ideia de que Deus é o pressuposto da criação. Não a matéria, não o próprio homem em si, mas o Senhor é soberano de tudo e de todos e aquele que criou todas as coisas. Segundo, a própria criação é o pressuposto do conceito de aliança ou do pacto, que é a base ou o cenário aonde a educação irá se desenvolver. Terceiro, se a fonte e o propósito da aliança ou do pacto é o próprio Cristo, logo, a fonte, a educação e o propósito de uma educação pactual devem ser o próprio Cristo, sendo formado nos indivíduos, nos alunos, nos filhos da aliança. Para qual objetivo? Diferentemente dos gregos, romanos e contemporâneos em sua paideia, a paideia bíblica assume como objetivo a instrução para a glória de Deus. A vida desenvolvida de maneira consistente com o que o Senhor requer, de acordo com o cenário da criação estabelecido por Ele mesmo. O domínio da criação debaixo das diretrizes do próprio Criador. Vejam só, há muitos que pensam que isso é uma utopia, que é impossível viver uma atmosfera educacional que contemple estes e outros princípios bíblicos. Mas deixe-me dizer e encorajá-lo, não se trata de uma utopia. Veja no passado, por exemplo, Harvard College. Conhece? Eu sei que sim. Uma das regras de Harvard, por ocasião de seus primeiros anos, era a seguinte: que todo estudante seja claramente instruído e seriamente forçado a considerar bem que o principal fim de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. E, portanto, pôr a Cristo na base como o único fundamento de todo o conhecimento e sã
doutrina. Perceba que não é uma utopia, mas era aquilo que tratava-se de uma impressão clara e pujante de uma visão de mundo relativa à educação fortemente influenciada e fundamentada nas Escrituras. Características, e aqui nós encerramos. Bom, a centralidade das Escrituras no currículo. Lutero dizia, refletindo esta verdade, eu não aconselharia ninguém a enviar seu filho aonde as Sagradas Escrituras não são supremas. E para onde muitos pais cristãos têm enviado seus filhos? Certamente para lugares que não refletem essa verdade. É dito também em Harvard College, por exemplo, cada um deve exercitar-se de tal forma em ler as Escrituras 2 vezes por dia que esteja pronto para prestar tal relatório de sua proficiência nisso, como seu professor venha exigir, vendo que o estudo da palavra, da luz, dá entendimento aos simples, lá pelos idos no início de Harvard. A finalidade da educação pactual, então, diz respeito àquilo que John Milton condensa muito bem. O fim do estudo é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, recuperando o correto conhecimento de Deus e, a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo e ser como ele. Toda verdade é a verdade de Deus, mas agora afirmada de acordo com os parâmetros da própria Escritura. Richard Baxter falou assim a respeito da física. Nossa física, que é uma grande parte do conhecimento humano, não passa do estudo das obras admiráveis de Deus. E terá algum homem a coragem de chamar-se criatura de Deus e ainda reprová-la como vã aprendizagem humana? Veja, é impossível para Baxter, ou pelo menos deveria ser impossível, aproximar-se do estudo da física sem pressupor que ela era de fato algo que revelava de alguma forma as admiráveis obras de Deus. Que era impossível e até de certo modo blasfemo estudar física entendendo que ela era uma simples aprendizagem humana. Ora, há muitos ambientes onde os filhos da aliança têm sido submetidos que ignoram essa relação no aprendizado. A teoria de uma educação pactual é, então, biblicamente falando, uma expressão de uma educação que assume um todo integrado. É dito, então, que os puritanos, por exemplo, combinavam em educação ou em matéria de educação a revelação especial e natural de Deus, a Bíblia e o conhecimento humano, fé e razão. O currículo incluía tanto a escritura quanto os clássicos. O objetivo era abrangente e abarcava tanto a piedade quanto o conhecimento e visava capacitar o homem para fazer bem todas as coisas. Uma educação cristã pactual visava educar toda a pessoa. É isso que nos traz esperança. E graças a Deus, porque cada vez mais isso tem sido novamente discutido ou trazido à discussão e à aprendizagem de muitos cristãos em nosso país. Deus seja de fato louvado por isso e que Ele possa então nos dar dias melhores neste sentido. Afinal de contas, Perks nos mostra que o dilema não é tão difícil assim. E eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, em relação à percepção e à decisão que pais devem tomar à luz desse assunto, pensando em seus filhos e a glória de Deus. Perks diz assim, é por meio da educação de nossos filhos que nossa visão de mundo é transmitida às futuras gerações e nossa civilização preservada. Os cristãos, portanto, têm uma escolha simples a fazer. Qual é? Bom, ou educam seus filhos no ensino e na disciplina da piedade, sob as diretrizes da cosmovisão cristã, uma cosmovisão pactual, guiada pelo domínio, e assim ajudam a criar e preservar uma civilização cristã, paideia, ou entregam a educação de seus filhos aos pagãos, que os educarão na instrução e na disciplina de uma cosmovisão pagã, ajudando assim a perpetuar uma civilização pagã que escraviza seus filhos ao mundo, o mesmo mundo que são chamados a dominar. Eu concordo com Perks. De certa forma, a decisão e o dilema são simples. Podem ser emocionalmente difíceis, mas olhando para aquilo que o Senhor Deus requer de nós e nos ensina por sua palavra, e o que nós devemos fazer em obediência a Ele, é de fato simples. Que o Senhor Deus nos dê então a graça e a misericórdia, para que nós tenhamos o desejo de honrá-lo e glorificá-lo e obedecê-lo, pensando então em torná-lo, neste sentido, o Senhor de todas as áreas de nossa vida e aqui especificamente na educação, tanto nossa quanto dos nossos infantes, dos filhos da aliança. Uma educação de viés humanista e secularizado ou uma educação de fato cristã? Dois mundos separados de maneira irremediável.
O que eu sei é que os ímpios nunca abraçaram uma ideia neutra e meramente informativa enquanto educação. Quem disse isso? Mussolini. Eu encerro dizendo aqui essas palavras atribuídas a ele. Dizer que a educação diz respeito à família é afirmar algo fora da realidade contemporânea. A família moderna, sitiada pelas necessidades de caráter econômico, assediada diariamente pela luta pela vida, não é capaz de instruir a ninguém. Só o Estado, com seus meios de todos os tipos, pode levar a cabo essa tarefa. Acrescento que só o Estado pode também dar a necessária instrução religiosa, integrando-a com o complexo de outras disciplinas. Qual é, então, a educação que nós reivindicamos de uma forma totalitária? A educação do cidadão. Que Deus nos livre disso e que faça com que cada vez mais o seu povo esteja não apenas inclinado, mas disposto a sofrer o dano para a glória de Deus, quando pensamos na educação que de fato honra, glorifica e obedece aos parâmetros do Criador.